Aí o carro apagou no meio do lago e eles morreram. Ah, esse filme é muito bom, cara. Tá, ele é bom. Quer dizer, muito bom. É muito não. bom. Ele é bom. Muito forte. Foi Não, muito mas forte. na verdade, ele foi muito impactante. É essa a expressão. Não, esse daí é o Impacto Profundo. Impacto Profundo qual é? É um com o Bruce É Willis? o do Bruce Willis. Não, o Bruce Willis é o Armagedon. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira. Sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no seu Spotify. Hoje o tema é nerdismo padrão nível alfa, porque aqui não tem beta. Vamos falar sobre zumbis. 3 adultos. Isso aí mesmo. Aqui é o New Show e o Walking Dead tinha potencial pra ser a melhor série de todos os tempos. Fala patrão, fala galáctico, aqui @Doug. O apocalipse deixa de ser um medo e passou a ser uma esperança. Salve galera, eu sou o Melo e já dizia Darwin, não é o melhor, nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Darwin, agora é só você. Puta merda. Siga a nossa turma procurando por cérebros lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia em que você se perdeu na saída da rave e precisou amputar uma perna para sobreviver. E esses cérebros não estão no Twitter. Ah, não estão. Crítica social muito ácida. Vocês lembram de tipo umas páginas de Orkut? Tipo, não era nem página, era meio que um GIF ou um princípio do que hoje é o meme, assim, de uns 10, 15 anos pra trás, que era assim, ó. Viral. É, um viralzinho, uma imagenzinha, assim, né? Que era tipo assim, e os zumbis procurando por cérebro, né? Aí mostra a pessoa. E aí, sei lá, mostra o cara ouvindo funk. Aí o zumbi dá uma volta, assim, né? ou mostra a guria. Ou mostra, tipo, a guria loira, assim, não sei o quê. Aí o zumbi dá a volta. Tipo, muito piadinha, sem vergonha, né? De internet. Bah, muito piada de Cacete Planeta. Não, de charges.com.br, de essas coisas assim. Mas O humor. Mas eu posso dar um momento Mortadela. Agora me veio uma Amarga. lembrança muito aleatória dessas comunidades. Que tinha, sei lá o que, alguma lavo coisa o pau na pia. with lasers. Zumbis with lasers. Tinha uma sequência disso. Sim, eu lembro disso. Tinha um memezinho. Caralho, eu lembro disso. Enfim, era Tinha um momento aquele dinossauro pensador lá com os laserzinhos. Melhor comunidade era da discografias. Mas beleza. Senhores, A pirataria. Marco de Vargas. Senhores. Um dia falaremos sobre piratas. E não é o Jack. Como começa um apocalipse zumbi? Com zumbis. Não, pera aí. O assassino de pauta, cara. Não, é o Manhattan Connection, vai ter 10 minutos na mão do Douglas, né? Agora Biden está eleito, Estados Unidos comemora pós-presidencial. Douglas, ganhou o Biden, hein? É isso aí. Puta que pariu. Não, assim, eu acho que numa Na China? improvável... não, com toda certeza seria na China ou na Austrália. Não, mas aí facilita a vida se começar na Austrália, né? Depende. Explode a Se ilha. for num avião. E se for num avião? Se o zumbi contaminar todo mundo no avião, o avião cai antes. Mas a parte do piloto lá fica fechadinha. É só ele ficar fechado. Tá, mas E aí? nunca... Mas daí ele avisa todo mundo e daí bombardeiam um avião. Bombardeia um míssil nuclear. Míssil nuclear no avião. Bombardeia um avião. Olha. O Putin gostou disso. Mas Mas tem lugares eu que acho realmente espalhariam mais. Tipo, realmente. Não, com o certeza. apocalipse zumbi começar em Nova China. York e tio Hugo tem uma diferença, né? Conversa lá na Índia. Lá é um meu. bom lugar. A Índia é um candidato. Mas eu falo da Austrália porque a Austrália, tudo que pode te matar na natureza, assim, que brota na natureza, vem de lá quase. Então é meio nessa vibe, que poderia nascer mais uma coisa pra nos matar. O zumbi não viria Aí que tá, de onde é que viria o... Porque tem várias explicações. A que eu gosto mais... Tá vindo um canguru. Não. Aqui eu O gosto... canguru perneta. Koala. O cara fez um churrasco de koala.
O Diabo da Tasmânia, é um candidato bom. O que eu achei mais fidedigno e legal, assim, de explicação pra mim, pra que serve pra todos, é o que dão lá no primeiro Resident Evil, o filme, que eu acho que pega um vírus. Ah, o do filme? O do primeiro filme lá. O resto começa a loucurar, daí eu não sei pra que lado foi, mas o colega... Era o do filme é um creme, não é? Era um princípio que tu injetava e tal, que era meio que... Era uma espécie de, tipo, células tronco, uma ideia meio assim. Era o T-vírus. Que aí que ele fazia... Ele fazia o... Tipo, pegava células mortas, a ideia era meio que pegar uma pessoa que não andava e fazer ela andar, uma pessoa que perdeu o movimento, essas coisas, né? Restabelecer... Aquela coisa padrão de quadrinho. Tu vai criar assim. uma solução. Já sei, vamos misturar um lagarto com o DNA humano e vamos ver se resolve meu problema aqui. Mas daí o que acontecia? Daí qual é que era a explicação, né? Era que, tipo, que daí se essa pessoa que tinha esse vírus morria, como tinha esse vírus que fazia com que o corpo, todas as funções biológicas continuavam funcionando, exceto a do cérebro ali, da consciência, né? Era uma pessoa em estado vegetativo, só que o que acontecia? Ela tinha o impulso de ir atrás da única coisa que ela precisa pra sobreviver, que é se alimentar. Então ela era um corpo morto indo atrás de fonte de comida. Claro, daí não tem zumbi vegano, né? Pra dar graça na história, a fonte de comida tinha que ser sempre viva e se mexendo, né? Por isso que eles não se atacam uns aos outros, né? Mas assim, a explicação era meio que isso, né? O corpo morreu, então ele vai se arrastando de qualquer jeito na direção daquilo que vai nutrir ele. É o que eu achei mais... que faz mais sentido, né? É uma ideia pé no chão. É o mais plausível, né? Porque assim, se a gente fosse parar pra pensar, assim, tentar trazer pra realidade de como que poderia acontecer um apocalipse zumbi, né? Basicamente, a gente tem poucas opções, né? Então, eu tenho 4 possíveis causas, que seria uma doença transmissível, que eu acho que se encaixa nesse contexto aí. É aquele fungo, né? O cordyceps. Que é do joguinho também, aquele, né? Seria uma infestação, né? Desse tipo de coisa também. E tem questão de drogas. E a que eu acho mais meio que bizarra e talvez a menos real dessa situação é que droga, tipo, tem um tipo de droga que é a sais de banho, que fala, que causa paranoia e alterações no comportamento. Então torna as pessoas altamente violentas. Deve ser o cara se portar que nem um zumbi tem 1 milhão de jeitos ali, né? É um craqueiro? Exatamente, é o padrão. Mas eu tô dizendo do cara que vai morder o outro e vai transformar ele naquilo que ele é. Esse é o conceito. Tipo, o cara fica andando no meio da rua assim, que nem o Tropeço, que nem o Petrúquio. Não é zumbi. Só que, tipo, a outra causa que poderia ser dessas mais reais, mas a menos real delas, seriam as células zumbis. Que é aquela questão de, tipo, esses estudos, né, de buscar a imortalidade, entre aspas, né, entre muitas aspas, eles fazem com células que já são meio que zumbis, né, que elas estão tentando manter as funções do corpo, né. Então, eu acho essa a causa mais improvável de todas. E tem a do filme do... É mais interessante. E tem a do filme do Smith, aquele, né, do Smith do cachorro. Sua lenda, né? Que é por câncer, né? Que o cachorro morre, né? É meio que um vírus modificado. Não, mas aí que tá o... Era em busca de uma cura pro câncer, né? Só que o que acontece? Todos aqueles que foram infectados, no fim das contas, eles se tornaram uma espécie nova, né? Tipo, daí no fim o Will Smith, que tava aquele povo todo ali, né? Os doentes passaram a ser os saudáveis, né? Mas nesse filme eu acho que ali pro roteiro ficar perfeito faltou só um tapinha. Entendi. Dava pra ter construído melhor, né? É verdade. É que o pastor alemão tinha feito piada com a mulher dele. Viu? Mas eu gosto da hipótese do jogo do Resident Evil. Como é que era no jogo? Que os jogos Resident Evil, eu confesso que eu não joguei. Foda-se. O jogo é o vírus progenitor, que ele é de uma planta e tinha uma tribo na África que comia essa planta meio pros guerreiros batalharem entre si. E esse vírus, ele domava o sistema nervoso do indivíduo. E a pessoa ficava super agressiva, super sedenta por sangue. Só que esse vírus tinha uma mortalidade muito alta.
E daí que os cientistas da Umbrella pegaram esse vírus e modificaram ele, criando T-vírus pra meio que criar super soldados. Não, mas eu acho que E deu pode ser, errado. eu acho que pode ser. É uma coisa muito possível, inclusive, de ser o é estopim parecido, disso. claro. Porque é nessa ânsia de editar o nosso DNA ali no computador que vai acabar nos fudendo no futuro, um prognóstico. Ah, não, mas isso aí na medida que depender de dado e tal, já era. Aí, se Mas é que se a gente parar pra realidade, tu vai ver que zumbi é meio insustentável, né? O bicho tá apodrecendo. Sim, não, Sim, essa é uma coisa. não, ele é Agora a é gente 100% descartável. Né? Agora a gente vai pra uma questão. Quem é a favor de zumbi correndo? Ah, não, o meu zumbi correndo é meio... Aquele é Madrugada dos Mortos. Tu diz assim... Ou aquele do trem Tu lá. diz assim... Correndo. Tá, mas tu diz assim, o zumbi, eu acreditando que ele possa correr, ou se eu teria mais medo dele? Não, eu tô dizendo que ele... Acreditando que ele pode correr. Tipo, o cara faz o filme e o zumbi corre. Tu dizem, nada a ver. Ah, eu acho que não... Tipo, fica mais interessante Pra ficar mais desesperador, pra questão da ação no filme. Pra ficar mais legal no filme. Mas eu acho que não tem o menor cabimento. Sim, mas também ficaria mais legal dar um fuzil pra ele. Mas também não é por isso que eu vou dar, né? Tu tem um ponto. Mas é justamente por isso que eu não, assim, particularmente, eu não tenho tanto medo de um apocalipse zumbi, tá ligado? Porque, assim, considerando... Que bom, né, Melo? Significa que tá com os pés no chão. Não, considerando as possibilidades que existem... Eu tenho medo, mas né, do quê? de... Apocalipse zumbi. É que, assim, considerando as possibilidades mais realistas, digamos assim, de um possível apocalipse zumbi, assim, pra um zumbi te pegar, tu tem que estar muito no lugar errado ali na hora errada. Porque, na prática, se tu der uma corridinha, ele não vai te buscar. Mas o problema é a aí hora. tem um ponto aí que eu acho que o Nilson pode esclarecer pra nós, que é a questão do gordinho no apocalipse zumbi, né? Tu não precisa ser o maior corredor do mundo, tu precisa correr mais do que na tua turma. Exatamente, isso é um ponto. Quem é tua dupla? Mas é o Bolt? Já era. Fudeu. Mas a questão da horda é Quer aquela me coisa. dizer que o apocalipse zumbi é gordofóbico? Claro. Isso? Na verdade, não. Eu diria que é amante dos gordos. Porque quanto mais gordos, mais eles enchem a pança. O apocalipse em si gosta deles, mas não do jeito... Mas do jeito meio bíblico, não do jeito... Mas, assim, a questão da horda, eu insisto, que se tu conseguir correr e tu não tiver num local fechado, tu consegue. Assim, ó, tu pode ter um pulmão de gafanhoto, tu ainda consegue fugir. Mas sabe qual é que é o brabo? O brabo é que tu tem que dormir. O brabo é que tá na cidade pra correr, tá ligado? Cada esquina tu não sabe quem é cada esquina. Ah, mas isso é um dia normal na Zona Norte de Porto Alegre de noite. Sim, mas aí tu já era, entendeu? Se pegar na rua errada. E outra coisa, que é o que eu acho principal e o que pouca gente se apega nesse detalhe nos filmes, é que, por exemplo, quando eles vão matar os zumbis, fica todo mundo completamente cagado de sangue de morto, Sim. Bicho, não tem. Entendeu? Por exemplo, assim, se ele te morder, tu vai virar o bicho. Essa mitologia todo mundo aceita, eu aceito, todo mundo joga. Tá, então tu quer me dizer que, tipo, o que gera é uma contaminação criada pelo bicho, então o sangue dele encostando em ti vai te contaminar também? É meio tipo assim, é que nem o Covidão aí. As devidas proporções. O Covid e a própria outras doenças também de sangue. Vai depender de um cortezinho de alguma coisa, né? Tipo o ebola, meu. O ebola, se pegar o suor da pessoa, tu pega. Pior. Sim, mas a peste negra. O ebola. Eu posso estar errando de uma das duas aí. A peste negra não era tipo. Olha como é que pegava, né? Era contato com o tipo, o pus da ferida do morto ali que transmitia. A peste negra é aquela dos doutor da praga lá, né? Mas eu acho que era pelo ar também. Eu acho que tinha a ver com ar também. Sim, mas tinha muito... Porque é a peste bubônica essa, não é? É isso que eu tô na dúvida, que eu tô com medo de estar falando bobagem. Não, a peste bubônica é a que foi na época medieval lá. Sim, mas era uma coisa que, assim, o mínimo de higiene já dava uma limpada boa. Isso é verdade. Sim, esse foi o grande problema. Pegar o morto, né? E levar ele... Por causa das latrinas, naquele Mundo Mistério do Castanhari na Netflix, tem um episódio especificamente sobre isso, que fala lá, principalmente na Inglaterra, que como os vilarejos... Nossa, tem fontes pra falar isso? O modo de vida... Fonte Arial. Tipo, os hábitos, né, de tocar os dejetos ali na calçada e tal, que proliferaram. Enterraram um vovô lá do lado do poço artesiano.
Aí que tá. Nas histórias, no fim das contas, o teu inimigo é os outros seres humanos, né? Essa que é a real ali, né? A galera Exatamente. que vai, é a galera que vai enlouquecer, que vai comprar papel higiênico no atacadão, no stock center. Não, mas assim, antes ali, voltando na questão do apocalipse em si, de como começaria e tal, a questão principal, onde vocês se esconderiam ou procurariam abrigo? Considerando que a gente, né, vive em Porto Alegre, né, no caso. Cara, é difícil. Eu não consigo pensar, meu. Porque, tipo, tu tem que pensar que uma hora Eu pensava em shopping, entendeu? Pois Pensava em shopping. também. Mas muita gente vai pra lá, vai ser... Muito influenciado pela madrugada dos mortos. Mas sabe o que vai acontecer nesses lugares foco? Tipo, por exemplo, shopping, ou prédios comerciais altos e visados e tal. Grupos vão começar a se organizar, vão se criar pequenas milícias ali, entendeu? Sabe os malvadão dos principal dos Walking Dead? É ali que eles vão se criar. Imagina, cada Zafari vai ter uma milícia. Exatamente, vai ser mais ou menos essa A milícia do esquilo. Todo mundo usa máscara de esquilo ali e tal. Não, mas seria mais ou menos essa pegada. Seriam os pontos mais visados, que vai ter um resto de recurso ali, né, e tal. Aí, por exemplo, os fudidos, que nem nós, assim, que ou vão se colar numa desses grupos, porque assim, ó, pra parque, nem pensar. Não, em parque aí, esse ano a gente já teve provas que não é um bom lugar, né? Pra prédios, dependendo do caso, tipo, tu não tem pra onde é que correr, né? Tu tem que lembrar que tu vai ter que dormir. Essa que é a grande pegada, né? E aí que fica complicado de tu começar a imaginar a situação. Sabe um lugar, eu acho que o Shopping Total seria o melhor shopping pra... Não, mas é sério, é porque tem passagem subterrânea. Tu tem um ponto, mas... Aonde elas saem eu não sei, né? Um lugar bom, então, é a Ponte do Guaíba. Sobe ela... Levanta e ó, te rala, maluco. Não, mas assim, ó, é que em 2015 teve um estudo, né, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que eles fizeram simulações, né, do melhor local para caso houvesse, assim, né, um apocalipse zumbi, né? É um estudo deveras curioso, porém interessante. E o melhor local, né, para evitar uma infecção são locais mais remotos e pouco povoados. Quando a gente pensa na... O Hugo é bom porque é isolado, né? Mas eu digo, se a gente não... Considerando que a gente tá em Porto Alegre, qual é a primeira coisa que o pessoal vai tentar fazer? Pegar o carro e se jogar pela freeway. Então, certamente, já vai estar trancada já vai estar trancada. Assis Brasil nem se fala. Falando assim, Bento, nenhuma dessas... Falando Assis Brasil pros ouvintes, né? Grandes referências, né? Voltando, tem a freeway ali. Lembrando que o pessoal da Zona Sul não sabe o que é o triângulo. É verdade. Não deve saber nem o que é freeway, chama de BR-101. Beleza. Tem a BR-101, né, que o pessoal vai pegar pra tentar fugir pra puta que pariu, as BR esquece. Tipo, estação Niterói não tem mais. E aí no caminho, assim, dentro da cidade, as principais estradas, as principais ruas vão estar fodidas também. Não tem o que fazer. Dentro da cidade, o melhor local talvez fosse, sei lá, tem um estudo... Lá no extremo sul. Tem um estudo que no Brasil, a dispersão da Covid, ela se deu seguindo a linha da capital, seguindo a linha das estradas principais, entendeu? Por exemplo... faz sentido. Por exemplo, tem São Paulo, aí tem ali um foco no centro de São Paulo, aí começa a pegar em todas as cidadezinhas que tem na volta da estrada ali, até Santos, até as outras cidades ali da volta e tal, e daí vão criando novos focos pro interior, entendeu? Cada cidade, cada capital foi se espalhando, seguindo a geografia das rodovias. Não, e daí tu para pra pensar. E é como vai ser assim, né? Tava lá em São Paulo o negócio, e aqui no Atacadão já tava rolando falta de papel higiênico. Não, peraí. Chegou no primeiro... Rio Grande do Sul foi um dos lugares que começou mais cedo o tentativa de lockdown ali. E, bicho, não tinha um caso em Porto Alegre, já tava um comportamento de... caos. Eu lembro que tava eu e o Doug conversando no WhatsApp, a gente... quais são os itens principais que a gente precisaria pra sobreviver mais tempo? A gente achou até uma lista, que eu não peguei porque eu não fui pra procurar de novo a lista. A gente tinha uma lista com alguns itens, assim, que eram mais essenciais, assim, pra te pegar. A loucura que foi a busca por álcool em gel, não sei o que, como se fosse água benta. Sim. É que o álcool em si, até eu acho que nem só por ser uma água benta, né? Mas ele é multiuso total, assim, né? Sim, mas no mercado, tu andava no mercado, não tinha nas prateleiras
prateleiras. Não tinha. Sim, faltava. Era tudo não, jogado, pessoal era uma tava- situação de caos, assim, tu via o lado do mercado que tinha o álcool gel, os álcools, tudo tal, tá tudo destruído, assim. Tiveram que limitar por pessoas pra funcionar. Eu acho que é nessas horas que a gente vê que como civilização a gente falha, né? Não, mas é exatamente isso. É isso que mostra a questão de todos os filmes, todas as séries. Todo mundo que fala sério de zumbi, pega qualquer coisa, tu vai ver que no fim das contas, quem é o inimigo é o outro ser humano, né? Quem tá sendo desgraçado ali é o outro ser humano, não. É o bicho. O bicho, às vezes tu tá 10 dias sem ver um zumbi, mas daí tu tá sendo desgraçado ali naquele teu mundo neo-feudal ali, sei lá o que vai virar, né? O Ancapistão. Mas respondendo a questão, o foco seria nem que tivesse que fazer um mochilão e ir a pé, sair dos grandes centros, né? Sair da capital, né? E primeira coisa, né? Criar gadgets. Por exemplo, toda série, alguém é mordido no ombro ou no braço, ou não sei o que. Na medida que tu tá no apocalipse zumbi, acabou a camiseta regata, acabou a manga curta, acabou andar de short, né? Não tem tu querer ser a gostosa do short no apocalipse zumbi. Acabou. É calça... Casaco de couro. Eu quero ver, exatamente, quero ver o zumbi morder uma calça de brim. Morde uma, bota duas. Isso aí Enrola vai de encontro. o braço com silver tape, quero ver. Outra coisa, o bicho tá morto. Vai dizer que o bicho tem o dente duro pra quebrar minha silver tape, meu braço aqui? Não. Não, mas isso até vai de encontro com 2 cientistas da Universidade de Ottawa, no Canadá, que eles imaginaram lá pra um site, né, algumas dicas de como sobreviver, Paulo Freire. no apocalipse zumbi, né? E a primeira coisa a gente já falou, que é a questão do isolamento, né? Falando em pandemia aí, que quanto mais isolado, melhor, né? Até eu falei que talvez pudesse começar na Austrália, mas o ideal seria um local como se fosse a Austrália ali, Nova Zelândia, que são 100% isolados, né? Então, na Nova Zelândia tem mais ovelha que pessoa. Não, o Japão tem muitas pessoas. Tem muita gente. Já a Nova Zelândia não tem tantas pessoas, né? Tem mais ovelha que pessoa, então tem maiores chances. E daí depois o outro ponto era a questão das roupas que o Nilson tava falando. Então, tipo, bota, jaqueta de couro, esses materiais que dificilmente são rasgados, né? Por mordidas. Então, o cara, em resumo, tem que ser um cara de um motoqueiro, da gangue do motoqueiro. Isso, exatamente, motoqueiro fantasma. É uma boa. E armas brancas de preferência que não precisam ter contato próximo, assim, né? Tipo um vassourão. E que não dependa de tu ter que estar indo resgatar os dardos tipo, lá, não adianta tu ter um arco e flecha ou um 38. Vai dar problema, uma hora vai dar zebu, entendeu? Talvez tu tenha... Tem um outro ponto. Ter um taco de beisebol também, meu, porque ele vai Sim, ter uma por isso vida que eu penso útil. uma lança, claro, tu nisso tu pode pega uma vassoura ou aqui, quem tem, eu tenho um desses, que é aquela vassoura que tu desarma, sabe aquela de pintar? Sei. Que é aquela vassoura que vira em duas, aí tu vira o Darth Maul, né? Aí o que acontece? Se tu tiver uma coisa pontuda na outra ponta, tu consegue na distância inviabilizar o zumbi, né? Porque, tipo, por exemplo, carro, moto, essas coisas, esses combustíveis, essas coisas vai acabar no primeiro ano. Não, esquece. É bicicletinha. É só em Walking Dead que dura 10 anos. Tá louco, vai tudo embora. É bicicletinha ali, ó. Bicicletinha. E agradece, skate, né? Agradece, tu conseguiu. E agradece se tiver. Mas isso vai de encontro até contra a questão isso que eu tava falando de afastar, de ter uma arma, etc. Não adianta tu tentar matar o zumbi 1 a 1. É mais fácil tu se juntar com alguém e fugir do que realmente ficar tentando matar os zumbis. Tu vai perder no volume. Outra coisa, né? que a realidade também vai impor é que zumbi não se reproduz, né? Uma hora acaba, né? Eventualmente, né? Numa conta rápida, fazendo a regra de X. Porque, tipo, tem uma horda ali em Juí. Se matar aquela horda ali, não tem outra, né? Pelo amor de Deus, né? O lado bom é que em Tiúco vai ter 2 zumbis só. Não vi uma horda de tenente Portela. Puxa vida. E a última dica ali que eles falam, né, pra sobreviver, é ter uma espécie de kit de sobrevivência, né? Eu iria pro Morro da Borrússia. O vulcão do Morsandana lá. Tipo, tem kits já que pode comprar prontas, né? Mas
tem que ter alguma coisa pra carregar, pra tomar água, pra, né, enfim. Por isso que tem que ir pro Questão interior, pra porque tu não, líquidos, assim. tu não vai achar lugar, porque querendo ou não, tu vai precisar começar a plantar tua comida. Tu vai ter que precisar Exatamente. ter uma fonte de água E é uma coisa que inesgotável. a gente não tem a menor ideia de como fazer no É. geral, né? Mas a gente aprende no marra, cara. Às vezes, né? Tudo bem que a Momento gente de evoluiu dificuldade, dessa o ser humano forma. dá um jeito. É, porque a primeira coisa que... mais bem adaptado, Mas assim, ó, né? a primeira coisa que vai acontecer é que a natureza vai dar uma renovada. Então, por exemplo, se tu se deslocar mais pro interior, tu vai ver que, por exemplo, vai ter as árvores frutíferas, vão estar mais expostas, vai estar mais fácil acessar essas coisas. E outra, né? A importância de tu estar em grupo também, né? Tu não conhece uma árvore lá que tem um fruto, tu pega o fruto e dá pra uma pessoa comer. Se aquela pessoa morrer, tu não come aquela árvore. Não, mas todas são comestíveis. Às vezes. Algumas apenas uma vez. Obrigado. A Não, tem piada umas que não dá. vai O gosto é meio ruim. Vocês já comeram grama alguma vez? Por que eu comeria grama? Alface é grama. Não é grama. É também. É um tipo de grama. Não, mas eu Tá falo bom, grama Melo, mesmo. tá bom, Melo. Matinho, tá No próximo ligado? laminuta que tu pedir, eu vou botar grama e no lugar do alface. E tu não Mas vai... quem disse que eu pego Tu salada? não vai dar um pio. Mas quem disse que eu peço salada? O cara vai tirar aquela... Sabe quando o cara pega a máquina de cortar grama, aquela pataca molhada, vai botar assim do lado do arroz e diz assim, o que foi, senhor? Qual é o problema? É da Que família. passa, Daniel? Que passa? Não, mas o problema é que as plantas, no geral, assim, elas têm um gosto meio azedo, né? Então é meio O paladar foda. infantil. Vai vir esse episódio ainda. É. Só porque Não, é que assim... não é porque tem digo gosto de um traquinas gosto que é meio ruim. azedo. Vocês já... Como vocês ainda não tiveram essa Banana é experiência... doce? É que eu já na época do quartel, eu comi algumas folhas que tinham um gosto meio esquisito. O cara então, comeu né? 2 folhas de repolho e diz que foi torturado no Não, quartel. não era repolho. Não era repolho. Tive que comer a E não foi selga. tortura. Eu tava com fome, né? Daí eu puxei um. Meu, o Enfim, sargento me deu vagem. não é nesse ponto. Não é nesse ponto. Mas aqui tem algumas plantinhas que são realmente mais xaropes de comer. E outros frutos também são chatos de fazer o possível ali pra comer. Aquela tal de graviola é um inferno de conseguir comer. Cara, tu tá no apocalipse zumbi, tu nunca vai passar por uma graviola. Não, óbvio que não, né? É mais Eu fácil tu eu passar lembro por um da dificuldade de 38. comer, né? É mais fácil ter um 38 Meu, numa caixa de loot, assim, no meio da avenida do que tu Depende ter de onde tu tiver. Se tu tiver no Tu mercado abre um- público, é mais fácil a graviola. Andando no apocalipse zumbi, tu abre o coco com a cabeça, meu. Ah, pronto. Ah, Kleber Bambam. Ah, O Marco Alfa. tá. E aptidões físicas pro apocalipse zumbi. O Johnny Bravo é foda. Interessante. Porque aí o bicho vai cantar, né? Aí uma galera vai acabar entrando numa dieta meio forçada, né? Ah, mas eu acho que logo no início já vai dar uma limpa. Ah, não, com toda certeza. Não, mas... Vai acabar selecionando, né? Os menos mal É, a seleção funcionados. natural, né? Mas a primeira coisa que vai acontecer, tipo, as pessoas que são meio boca aberta. Porque tem umas pessoas que não estão preparadas pra uma situação de emergência, sabe? Tipo, corre, sabe? A maioria. Imagina, A maioria. Imagina, sei lá, tá rolando uma pedra. Não precisa ser uma pedra que vai destruir a cidade. Não, ela vai vir, tipo, se tu der 2 passos pra trás, a pedra já não te pega. Se tu chegar no meio pra rua, a pessoa fala assim, ó, corre! A pessoa, ela não tem o tino de ligar Ela vai olhar pra trás, ela né? vai dizer assim, ah, que... Muita gente é boca aberta. Isso é boca... Eu acho que é boca abertismo, assim, tipo, não tem o sentido de que a qualquer momento tu pode estar num momento de urgência extremo, né? De tipo, de ter que sair correndo, de ter que fazer não sei o que. Eu não sei, tipo, talvez seja de ter que estar sempre pensando na parada do ônibus que pode estar vindo alguém e tu tem que ficar sempre no bico. Pode ser, mas tem muita gente que vive na Disney. Não, muita gente. Qual é quase a todos. odd? Qual é a odd? Seria que teria protesto na redenção em defesa da vida dos zumbis. Porra. Mas, ó, cara, Bem, eu acho que não, eu acho que nem o tem, eu processo acho de seleção que natural nunca teria sido cara, tão eu fácil, acho né? que seria tipo assim, ó, a mesma odd botar um Real Madrid volta redonda em Madrid, assim, sabe? A chance do Real Madrid não marcar um gol, não ter isso, sabe? Ah, mas tu põe 50 centavos no Volta não Redonda bota, ali, não só bota, pela... não bota. Me dá 50 Só centavos, pelo não. Só me manda 50 centavos. Dá pra mim, tá? Né? Porque então, aí a gente pode criar categorias e subcategorias de coisas contra a humanidade. Primeiro, vai ter gente que vai ficar discutindo de onde é que veio o vírus do zumbi. Pode ter certeza. Isso aí é praxe. Quem foi que inventou? Vai ter quem não vai acreditar no vírus Vai zumbi. ter gente que não vai acreditar no vírus, vai ter gente que... Inclusive, nessa série que saiu agora em 2022, All of Us Are Dead, Achei que era o Omicron. que é uma série coreana lá.
que é uma série sul-coreana que estreou na Netflix, que retrata um apocalipse zumbi que começa numa escola, lá acho que é Seul, a cidade, ou alguma cidade próxima ali, sei lá. E tem várias pessoas que não acreditam que existe o vírus zumbi. Tá a cidade isolada, tem toda a situação rolando lá de exército e tal, lei marcial, os caralho. E as pessoas que estão fora, elas acham que é uma pegadinha. Elas acham que é o pessoal, sabe? Então eu tenho certeza que teriam essas pessoas também. Ah, com certeza. Bah! Tu tá vendo o zumbi ali na tua frente. Isso aí é maquiagem. É maquiagem, tá ok? É a Globo. É isso aí. É que, sei lá, acho que em momentos de desespero, meio que tem alguns que se desligam da realidade, que não querem acreditar no que Ah, Ah, maioria, mas é a aquele grande passo maioria. do negação, negociação. Como é que é? Negação, Isso. negociação. Isso. É as fases do luto, né? É isso, né? É, acho que é isso isso. aí. É, tu nega, Mas depois é tu igualzinho negocia a e pandemia. lá no final tu aceita. Mas daí já igualzinho tá a demais. pandemia. O pessoal morrendo, os corpos e pá. Não, isso é fake news. Isso é coisa da Globo. Aí tá a guerra lá na Ucrânia, lá na Rússia, lá. Abaixa a rede agora. Tinha a questão lá da cidade lá que deixaram 300, 400 corpos lá na volta lá. Aí a mídia russa e os governantes russos falando que era manipulação demais. Tipo, tem a foto e os Não é vídeos só dos cadáveres. Não é só os russos, não, hein? É verdade. Uma galera aí que habla. O povo Mas eu digo uma galera que deveria estar mais dentro da realidade, já que tá lá, né? Estão vendo os troços, mas, né? Mas, meu, a gente Ah, tá, é montagem. a gente tá aqui e não tem gente suficiente pra descrever a realidade de forma adequada, porque ninguém tem essa capacidade de descrição tão boa assim. Que ia defender que ia defender o zumbi, que ia... Mas em alguns filmes de zumbi tem essa questão, né? Da pessoa achar que o cara que é zumbi pode voltar. Não é uma coisa tão idiota assim, né? É uma coisa Não, relativa. Poderia acontecer, né? Do cara achar que... seria curado, né? É isso. Mas também tem uma que tem uma situação que certamente acontecerá. No Brasil, pode assinar que acontecerá tranquilamente. Os caras, por exemplo, digamos essas milícias assim que se organizam pra combater os zumbis. Por exemplo, vamos ter uma horda assim, né? E eles vão limpando uma horda e tem umas pessoas que tu olha assim, tu não tem certeza se são zumbi ou não. E azar, né? Tipo, o pessoal passa limpa geral, assim, sabe? Não tá nem aí. É zumbi, é gente, vai dando-lhe... Melhor garantir. Exato, não, até porque... Na dúvida. Até porque é competição, né? Então tem isso também, por isso que reforça a questão. No fim das contas, o problema não é o vírus em si, a doença em si, né? Mas assim, o que isso gera nas pessoas, o que as pessoas começam a fazer, né? Que é o paradoxo do papel higiênico que não será usado. Mas até sobre isso que tu falou do papel higiênico, tem uma explicação teórica e psicológica pra isso. Opa, que manda é aí, eu quero saber. que o papel higiênico ele acabou virando um símbolo de segurança, que apesar dele ele não ia impedir que o vírus chegasse na gente, mas as pessoas ficavam Com 3 sensíveis, picotes, então ele impede qualquer coisa. é meio que um mecanismo assim de segurança. Então, para essas pessoas, né, ele era visto como um instrumento para evitar coisas nojentas e acaba virando um símbolo de segurança. Faz sentido? Não sei. Mas eu acho que faz, porque tu tá numa situação já bosta. Daí vai estar de bunda cagada ainda. É verdade. Tem esse ponto. Ah, é brabo. Não, mas assim... O silêncio sepulcral do Nilson me assustou. Não, é que a questão é o seguinte do papel, eu ainda não satisfiz com a explicação, porque é impressionante. Eu não sei se é porque ele faz muito volume e aí assusta, né, ver a quantidade que as pessoas levam, mas é sempre o raio do papel. É que eu acho que é justamente essa questão do, tipo, de parecer que é algo Tipo, que vai te deixar limpo. Então, sei lá, eu não consigo... É que assim, o meu primeiro... Quando começou a vir a questão do lockdown, a minha primeira estratégia não foi pensando, tipo, no papel higiênico. Eu tava pensando que tipo de alimento enlatado que era bom de ter em casa, pra caso faltasse comida, porque as pessoas não tá louca, entendeu? Então, eu peguei e comprei muita coisa enlatada, tipo, salsicha enlatada, essas paradas assim, conserva, tá ligado? E foi o que eu realmente acabei estocando, assim, um pouquinho. Tipo, era isso e refrigerante de cerveja. E o papel higiênico não tanto, tá ligado?
Eu não tive essa noia. Não fez, tipo, na medida que não havia... Claro, a gente não compra semanalmente os itens, mas também não é... Não tinha por que fazer, não iam fechar as coisas, não tava tendo... então não havia risco de desabastecimento, de ter isso, ter aquilo, algumas coisas às vezes ameaçava faltar. O risco em si, assim, não foi nem por isso que eu pensei. É que eu tava pensando, eu vou ficar mais tempo em casa, que antes eu ia no mercado toda semana. Aí o que eu pensei? Tá, melhor eu dar uma segurada, então eu vou ir só uma vez agora no mês, ou comprar o máximo de coisa que dá, assim, pro mês ali, coisas, por exemplo, que seriam de alimento que poderia dar uma merda aí, sei lá, carne, essas coisas, a gente já pega uns enlatados ali, porque, né, vai durar mais tempo. Nem pensar, né? Não, água tem na torneira, pra que gastar com isso? O Iago, ele não toma também, então foda-se, né? A minha periodicidade de compra não é tão grande assim, né? Quer dizer, ela é grande, né? Mas a gente, tipo, tu vai comprando meio pingado, assim, conforme promoção e tal. Daí meio que deu uma cortada nessas coisas, mas não fiz nada. Os bagulho mais frequente eram pão, os frios e as verduras, fruta, né? Essas coisas assim não tinha muito o que fazer, né? Então... daí não tem o que fazer. E aí tu sai e compra alguma coisa desse tipo, ou que dura mais, alguma coisa, e nunca fechou teve até restrição de horário, de alguma coisa, mas nunca fechou o mercado e tal, né? Não chegou a fechar aqui, pelo menos. Mas, tipo, aqui a gente não tem toda essa cultura de acumular essas paradas e tal, porque chega a ser até uma cultura, né? Lá principalmente nos Estados Unidos, por causa dos muitos desastres lá, essa questão a cultura do bunker sobrevivencialismo. Isso aí. O bunker lá, os caras estocaram um monte de alimento enlatado, né? Esses caras dos bunkers aí, né? Tu que conhece mais sobre isso, Doug. Eu conheço. Não é tu que acompanha essas paradas aí, cara? Eu não. Caralho. O cara chama uma fonte. E agora, Mauro Naves? Cara, não. Ele que está de capacete. Não, é que assim... Esse meme é muito bom. Não, mas em resumo, é uma galera que tá sempre se preocupando com catástrofe mas natural. É uma coisa que é comum. Sempre noiado, né? Tem um nível meio extremo, mas né, tem de umas coisas que tem preocupação. Fundamento. Por exemplo, no Brasil, quantas vezes ficou uma semana fechado todos os mercados da cidade? Nunca, que a gente viu. Isso nunca aconteceu. Uma semana. Agora lá acontece. Por exemplo, né? tem um furacão, sei lá o que, alguma cidade, por exemplo, que teve... tu nunca sabe quando é que vai ser a tua cidade que vai ser atingida por um furacão maluco daqueles que deixa a cidade inviável por uma semana. Cidades que tem neve. Mas tem muito disso cidades lá, que tem né? neve, tem dias que tu, tipo assim, lá. Ninguém sai de casa, daí o que tu faz, né? Que dá uma nevasca brava. Mas a cultura do bunker é muito também em função da Guerra Fria. Sim, que teve, mas mais da Europa. Ataque nuclear. Mas das outras guerras também mais na Europa também, né? Que tinha essa questão de ter crises, né? De precisar parar tudo. Mas países tropicais aqui como o Brasil, que é ultra nada acontece feijoada, que é comparando com o resto do mundo aqui é uma barbada, onde, como é que é, na terra onde tudo dá, é muito mais tranquilo esse tipo de relação com o mundo e suas intempéries, apesar dos apesares, né? Aqui o que é desastre natural aqui? Eu acho que é mais as enchentes mesmo, né? Sim, chove demais. Não, aqui chuva é problema. Aqui sim, de fato. Mas só que daí o que acontece só é um problema porque isso tá combinado com grande concentração urbana, né? E aí tu tem... falta de estrutura, planejamento tem urbano. Tem muita gente no mesmo lugar. Porque chover pra caralho numa determinada situação, isso aí é perto de um furacão, perto de um terremoto, perto de um... Exatamente. Então, qual é que é o problema? O problema não é a chuvarada, o problema é não ter como as pessoas morarem... A nossa infraestrutura. Vai falar pro Japão. Olha a crítica. A nossa infraestrutura e o jeito que a gente permite que os nossos concidadãos se aglomerem, né? Do jeito que não é... Mas essas catástrofes naturais aí, eu lembro que teve uma época que era meio seguido, assim, tinha, furacão em Torres, não sei o que, tornado no litoral. Ciclone extratropical. Assim. Furacão essas paradas aí. Catarina. Teve um colega nosso uma vez que teve um desses que foi em Torres, que ele tava lá em Torres quando teve. Daí eu lembro dele contando depois. Furacão 2000. Dos momentos de tesão lá e tal. Então, eu tenho um... Tipo, foi mais ou menos na época depois que teve aquele tsunami lá no Japão,
lá, né? No Japão não, fui na Indonésia. Isso aí. Aquele tsunami. Foi 2002 aquilo, né? 2003. 2004. Errei por um. Que aquilo realmente assim me impactou. Mas dentro dessa questão dos desastres naturais, assim, vocês têm um medo, assim, tipo, que é uma coisa que não tem previsão, não tem um controle, né? Que aconteça. Tipo, pode acontecer assim em determinados locais, evidentemente, né? Mas vocês não ficam meio cagados assim dessas paradas. De coisa climática? É, tipo um furacão, assim. Sim, ponto, só uma vírgula. O Katrina, olha, matou 1.800 pessoas, foi aquele que alagou toda Nova Orleans. Ah, sim, sim. Pouco se for parar pra Em pensar, 2005. É. Não, mas é que é relativo, né? Não tem como... O tsunami aquele matou 2.500 pessoas, se eu não me engano, ou 3.500. Não, 200 mil, meu. 200 mil. De 2004 foi 200 mil. Tá louco. O Douglas meteu que o furacão Katrina matou pouco. Caralho, pior que foi 227 mil pessoas mortas. Foi pouco. Sim, No- mas onde? No tsunami de 2004. Mas 2004. Na Sumatra. Mas botam o furacão Katrina aqui no Brasil. Não, exatamente. Ah! Não, exatamente. Esse que é o problema, entendeu? É aí que tá. Não, bota um terremoto, bota um tipo o Fukushima lá no... o que deu do terremoto aquele? Não morreu ninguém, entendeu? Porque era no Japão, né? Sim, porque já tá organizado, então é aquela coisa que... No Japão eles constroem um edifício e arrumam uma cidade em uma semana. E o metrô de Porto Alegre não saiu, hein? Não, mas na época do Olívio tinha metrô. O cara já mistura... Não, mas os possíveis fim do mundo, assim... Não, mas peraí, que mais- o Melo tinha botado uma pauta ali, que eu fiz uma vírgula. Que ele falou que não, que a gente não tem... da catástrofe. Não, quando eu era mais novo, batia um vento, dava pavorão, assim, de temporal ali, aquele negócio de voar telha. Eu achava tri. Tipo, quem mora em casa fica completamente cagado, né? Porque tu voava telha, aí tu tinha que sair correndo, não sei o que, casa meio em construção, aí voa material de coisa e bate tapar os porta, espelhos. tem que... Porra! E aí eu lembro que uma vez destelhou tudo e tipo, era uma parte meio alta ali, daí meio que caiu no vizinho, parte do telhado, Caralho. aí tu fica enlouquecido e choradeira e vai. Aí no outro dia, tá, tudo bem. Aí tá louco, né? E ali na região ali que eu morava, ventava um absurdo. Aí tinha um cagaço foda. Fora, mas os cagaço forte foram na estrada também. Pegar temporão em estrada, é um troço brabo. O Doug já pegou um temporal o Doug já pegou um temporal na estrada comigo dirigindo. Morreu. Não passava nem Wi-Fi, meu. Morreu, voltou, né? Vou dizer que eu enxergava. Não enxergava. Mas tava tudo tranquilo. Ô, meu, eu já andei Eu sabia o Eu caminho. já andei a 30 na freeway já, de noite, no meio da chuva já. Tá louco. Vindo da faculdade, eu saí da Ubra, a aula ia até às 10, né? No normal eu não ficava até às 10, eu saía mais cedo porque eu era vagabundo. Mas nesse dia em específico tava chovendo o dia inteiro e tal, e aí tinha dado uma estiada na chuva. Era, sei lá, 9h30, Estiada 9h20. na chuva. Que vocabulário. E eu vazei. Peguei o carro, saí, entrei na BR-116. No que eu entrei na BR-116, caiu o mundo. Não, E, mas- de noite eu já não enxergo. Além disso, tinha a chuva. E era uma chuva daquelas que não conseguia enxergar. Eu quase fui naquele... como é que é o nome daqueles negócios que separa as duas pistas ali? A mureta ali? Eu acho que chegava a ser a muretinha aquela. Tipo, eu tava vindo ali, né, firmezinho, na pista da esquerda, ali, bonitinho, pra entrar na 101. E aí tem uma partezinha que tu faz uma mini curvinha ali, né? Naquela parte da mini curvinha ali, eu tava fora da pista já. Opa! E vim pra direita aqui um pouquinho, me encaixei na pista e voltei. Rapaz, eu nunca mais quis dirigir na chuva de noite. Esse tempo eu tava subindo a serra ali pela região de Nova Petrópolis, Picada Café, que é um monte de curva e começou a cair o mundo. E aí vem um caminhão atrás. E daí não, pai, daí tive que O pior é o caminhão na frente com as toras de madeira. não. E era pista única o bagulho, Sim, sabe? ali é bravo, Sim. Não, ô meu, ali, serra é foda. ali qualquer coisinha que não seja um solão absurdo é uma merda. Se com Não, e neblina, até o solão, dependendo neblina é do uma ângulo merda. que tu tá. Chuva é uma merda, não dá. Ali, não, e tu tá às vezes descendo a serra a 80 por hora, tem um caminhão lotado atrás de ti, colado na traseira. Não tem o que fazer. Um pavor. Não, Tá colado na traseira, Quando eu subi a serra lá, né? Tá lá o Bino querendo te... O sol vinha reto, assim, no meu olho, assim. Aí que tava fazendo a curvinha, ficava cego, aí tu voltava, opa, agora sim. Aí era meio Quando foda é bom também. quando o vidro tá sujão, o sol bate daquele... Cara, nem me fala, você tem que lavar o carro. É meio Bird Box Challenge.
Não, quando eu levo a mãe todo dia de manhã, quando eu tô voltando, tipo, pela Sertório ali e tal, ou pela CIS Brasil, em umas três oportunidades pelo menos, eu fico cego ali, uns 20 metros, 30 metros. Uma vez eu tava. Não tem o que fazer. Uma vez eu não sei se eu era muito juvenil ou foi acaso mesmo, porque as maiores barbaridades que aconteceram comigo no trânsito foi, tipo, no meu primeiro ano de carteira, assim. E eu lembro uma vez. Ah, não, comigo acontece seguido. Eu lembro uma vez eu tava na CIS Brasil, ali perto do shopping Lindóia, vindo numa velocidade boa. Só que tava chovendo. E aí passou um ônibus do meu lado e ele fez um tubo de surf, assim, sabe? Por cima do. Isso por acontece cima do comigo. meu carro. Só que assim, ó, ficou, cara, eu acho que uns 30 segundos. Um negócio que tapou completamente o carro, né? E aí. E eu fui tipo assim, ó, eu não queria frear com tudo, porque o carro de trás ia me engatar. Aí, tipo, eu fiquei cego, dando leves tapinhas no freio pra ir parando o carro, porque eu não tava enxergando nada, só que eu tive 60 tranquilo, assim, sabe? E assim, meu Deus, os caras tão loucos. Mas já aconteceu comigo isso também, é horrível. É horrível. O pior é que aconteceu uma vez, eu tava com o vidro meio aberto pra não ter que ligar o ar pra desembaçar, e aí eu tomei quase um banho, assim, só molhou o topete, assim. Eu tenho tanto medo disso que a primeira coisa que eu faço é bater lá em cima os vidros. Não, daí foi foda. Depois daquele dia, que tipo, pra mim ainda é pior, porque tá ligado quando voa água, assim, no para-brisa ali? Tipo, é ruim. Daí tu pega, liga o negócio, o limpador ali, resolvido o problema, né? Agora faz isso no óculos, enquanto tu tá dirigindo, não tem como. E eu só tenho um lado pra enxergar. Se pegar naquele lado ali, ferrou. E aconteceu uma vez. Aí tem que estar tirando o óculos assim, dando uma limpada, miguezinho, né? Então, E os maias, hein? o trânsito é insalubre. Não, mas vamos voltar pra pauta, né? Falando das catástrofes, tem uma catástrofe que ela é sempre muito associada ao fim do mundo, que é principalmente os vulcões, né? Pelo impacto, que tem sempre aquele, tipo, vários filmes que mostram os vulcões, aquele super vulcão, os caralho. Nessa questão de fim do mundo aí, obviamente, vocês já viram vários filmes sobre isso, eu acredito, né? Tem aquele do Inferno de Dante, o Impacto... Não, como é que é? O Inferno... É o Inferno de Dante? Não. Impacto Profundo é outro. Não, tem um que a gente viu na escola. Pior que é. Eu acho que é o... Que eu não lembro o nome. Que vai superaquecendo o bagulho, assim, vai saindo lava. Eles vão meio que numa águas termais lá e já tá o vulcão a milhão lá. Isso. Não é o Inferno... Tem o Inferno de Dante. Se botar no Google o Inferno de Dante... Não é vulcano. Que o cara entra com uma... que tem uma cena que me fez lembrar do negócio do escapamento do carro, que o respiro do motor da caminhonete era mais alto, daí o cara conseguiu atravessar o carro da outra família, o respiro era embaixo e o escapamento ali e tal. E aí o carro apagou no meio do lago e eles morreram. Esse filme é muito bom, cara. Cara, ele é bom. Quer dizer, muito bom. Muito bom. Ele é bom. Muito forte. Foi muito forte. Na verdade, ele foi muito impactante. É essa a expressão. Não, esse daí é o Impacto Profundo. Impacto Profundo qual é? É um com o Bruce Willis? É o do Bruce Willis. O Bruce Willis é o Armagedon. É verdade. Tem um... Cara, todos esses filmes que a gente... Todos os filmes que a gente pensar tem dois parecidos. O Impacto Profundo é aqueles que eles explodem metade do cometa e a outra cai. Que aqueles no final o Elijah Wood de motinho com a mulher lá em cima de uma montanha lá. E vem esse tsunami gigante. Queimar o anel. Mais ou menos. E que tem que o presidente é o Morgan Freeman. Normal, padrão. Morgan Freeman, pra mim, ele é Deus e o presidente dos Estados Unidos. E ele é o cara que posta aquele texto do Dia da Consciência Negra lá também. Todo. Mas, sobre o fim do mundo, assim, qual desses possíveis apocalipses vocês acham mais possíveis de dar merda, assim? Dá merda a todos, né? Não, o que tu acha mais... por exemplo, se tivesse mais provável... Isso, é o mais factível, é isso aí. Eu iria na guerra nuclear. Tu acha? Um asteroide gigante. O aquecimento global, eu acho que não causaria a extinção da raça humana. Tipo assim, aumentou 1 grau e a Greta ficou puta. Ia mudar o estilo de vida, ia morrer muita gente. Tem aquele filme lá, né? O Dia Depois de Amanhã, que é muito bom, inclusive. Esse filme é bom, né? É o filme... Não, esse filme é bom, cara. Porque ele assusta um pouquinho, né? Cara, olha a sequência de eventos que acontece em uma semana. Belo, esse aí do Dia Depois de Amanhã, a Era Glacial persegue os personagens principais como se fosse uma entidade. Tipo, eles estão andando em curva e a Era Glacial começa a fazer umas curvas assim no campo, assim, como se fosse, eu vou pegar vocês, sabe? Tipo, de um lado é verão, Porto Alegre, 32 graus. Do outro lado, era do gelo, marsupilame e tudo mais. É quase vacaria numa noite de janeiro.
Pá. O boi popou e falava e a vaca ria. Olha, eu acho... Tem o Apocalipse das Máquinas também, né? Esse aí é interessante. Esse é muito interessante. Esse aí eu acho que é um... Tipo, eu estaria assim, é que tem ali as causas prováveis, assim, que a gente vai analisar, mas... As naturais, digamos. Daí tem aquecimento global, O aquecimento global vai deixar nossa vida miserável. É no máximo, assim. Mas não vai nos extinguir, assim. Vai só matar os pobres. Mas tem o supervírus também. Só que, tipo, o supervírus a gente já sabe, por experiência própria, a gente pode dizer. Olha aí, falando em vírus. Que a gente não tem estrutura, né, pra conter, né? Eu acho que o uma supervírus surgiria de uma guerra biológica, não seria natural. Mas assim, ó, nenhum vírus ia limar. Mas é que tá, ele não iria limar a população. Ia ter sempre alguém, um grupo que ia ficar. E sempre tem alguém que é um grupo que tem alguma mutação que tem uma imunidade. Aquele filme do Brad Pitt é legal. Ah, não. O Guerra Mundial Z? Eu gosto desse filme. Embora eu gosto do filme. não goste daquela coisa do zumbi correndo e tal, eu achei legal aquele filme. Tem uma das melhores, um dos melhores product placement do cinema naquele filme. Eu não lembro qual é o produto, qual que é? É a Pepsi, a latinha de Pepsi. Quando ele tá lá que ele toma, entre aspas, o vírus, que ele se infecta lá, a primeira coisa que ele faz, ele vai numa máquina de refrigerante da Pepsi, saca uma Pepsi, abre a latinha, que não podia fazer barulho antes, né? Toma um golão assim e larga a lata no chão pra fazer barulho, pra ver se os bichos iam vir atrás dele. Esse dos pipocão eu acho ele bem digno. Eu acho que ele tem várias explicações bem legais, assim. Primeiro que ele tem a ver também com aquela explicação da coisa surgir meio que de um experimento. Do vírus, né? De uma experiência pra outra coisa, uma evolução de outra coisa. Sim. E a questão das pessoas imunes eu achei legal também. Que o vírus, ele não pegava em quem ele julgava que não tivesse saudável. Essa é uma baita de uma... E faz algum sentido, né? Porque, mal ou bem, o vírus, ele não é um objeto, né? Assim, Ele é uma espécie. Não tem como uma coisa funcionar pra todo mundo. E aí o vírus não seria diferente, Sim. né? Então seria sempre nessa brecha, né? Quem jogou Pandemic sabe que é difícil. É difícil. É verdade. Vai ter uma pombada sobre o vírus. Sempre tem um. Não, a própria... E é sempre aquele que tu menos espera. A própria guerra nuclear ali e tal. Tipo, bicho, vai ter uma população que vai ficar fora da... É que eu acho que o problema maior da guerra nuclear seria o pós. Não, a contaminação. Ela vai acabar com o nosso capitalismo, só isso. Não, aquela Tsar Bomb lá, tem um sitezinho aí na internet que pode simular o efeito dela aonde que, tipo, por exemplo, se caísse em Porto Alegre, cara, eu acho que até tio Hugo pegava, entendeu? Claro que sim. Tio Hugo saía do mapa. Fora o vento então, tipo... e as coisas e tal. Não, isso sim, mas... Tipo, então é um troço bem... É mais provável. Agora, tipo, asteroide, ultra improvável. Vulcão, ultra improvável. A do Sol, esquece. A questão da guerra nuclear. Sabe o que eu acho que poderia acontecer? É que cidades que tem metrô, eu acho que muita gente ia se refugiar no metrô. Ia criar uma comunidade lá dentro. Tu andou jogando aquele metrô 1, 2, 3 lá, um negócio assim, né? E eu vou dar um plot. Eu li o livro. Meu Deus. Esse é o fim do mundo. É o que o Douglas deu. A possibilidade do mundo acabar é essa aí, que o Douglas deu. As trombetas do apocalipse acabaram de tocar. É os vuvuzelas. O vuvuzela era um inferno, cara. Ainda bem que passou essa fase. Eu odiava aquelas vuvuzelas, pelo amor de Deus. Não, aí o Carlinhos Brown inventou aquela própria Copa do Mundo do Brasil, um negócio que gira, aquele como é que é, que quis patentear e fazer e tal, e no fim não conseguiu. Não nem ideia o nome daquilo. Não, mas sabe o que eu tô falando, né? Matraca. Eu sei. Não lembro qual é que é o... Mas até isso aí desses eventos catastróficos, digamos assim, queriam acabar com a gente. Tem aquele negócio do relógio do fim do mundo. Não sei se você Doomsday Clock. Tô ligado. Mas é completamente arbitrário, né? Não tem um método científico bem... Mas é que eu trouxe essa informação principalmente porque eu graças a essa pesquisa que eu entendi uma referência lá da série do Watchmen, que eu não tinha entendido aquela referência do relógio até eu ler isso. Era só esse momentão aí. Eu achei bem bolado. Mas o que seria esse relógio aí? Era um negócio que havia na época da Guerra Fria que, tipo, que dizia assim, ó, quando bater meia-noite seria o fim da espécie do quanto a gente estaria... Todo mundo disparando suas armas nucleares no padrão do início do filme do Terminator lá, né? Então, dependendo de como a coisa estava quente no momento, se dizia em qual horário estava. Tanto é que o momento mais quente que teve era o 2 minutos para o
pra meia-noite, que é aquela música do Iron Maiden, né? O 2 Minutes to Midnight, que foi o momento mais Então, quente da guerra e tal. Então a ultrapassamos crise isso. de Cuba? Foi a crise dos mísseis de Cuba, o momento mais próximo, chegou da meia-noite? Olha, eu não tenho certeza, eu não lembro se... Eu acho que não, porque até eu já vi gente reclamando a respeito dessa questão. Mas ela assim tem... Deixa eu ver qual é o momento específico. Não, que atualmente ele tá com 100 segundos, né, pra meia-noite. Então a gente tá um tá pouquinho menos a de- 1 minuto e 40 segundos aí. Avançamos. Mas na pandemia ele não se mexeu, então Já diria o CPM 22. eu pensei que tu ia cantar. Karaokê do Freecast. Bem comprido aqui Foi depois do primeiro teste da sua primeira bomba atômica. Chegou a primeira vez a 2 minutos. Tem uma outra vez em 2018. Puta merda. Tá, essa de 53 foi antes dos mísseis. Foi em 62 a crise dos mísseis. A do... Não tá aqui nessa lista. Por isso que não foi fácil de achar ali. A época que mais teve longe da meia-noite foi em 91. Nosso ano aí, ó. Nossa, ano, hein? A gente trouxe paz pro mundo. Na verdade, é o contrário, né? Jesus. Ele tava indo pra paz. Tem um gráfico bem preciso dizendo exatamente o contrário. Tá vendo o gráfico? O mundo tava indo pra longe da meia-noite ali. Tá indo. Tá ali. O mundo tava indo pra longe da meia-noite, chegou 91, só desceu. É verdade. A legítima Isso é um sinal. Tá aí um. Isso é um sinal. Tá aí outro indício. Que foi quando voltou as Alemanhas ali e tal, né? Ou pode ser a partir de 90, quando a Alemanha ganhou a Copa. Ali em 92, né, que estourou a guerra lá da Iugoslávia lá também, né? Ou 91 foi. Tá bem, vamos avançando. Não lembro. Foi uma guerra que durou até 2002, 2003, por aí. Tá, também. o Doomsday Mas Clock. enfim. Mas assim, no fim das contas, ele não é um relógio de verdade. Ele é só uma métrica pra falar pras pessoas assim, só né? o fim do mundo está próximo. É só uma alegoria. É um símbolo. É um símbolo. Falando em alegoria, tem aqueles finais... Falando em Platão. Não, é que tem aquelas previsões, né, de final do mundo e tudo mais, que eu até anotei ali, cadê? Bíblia e o Apocalipse. É que essas partes mais religiosas, assim, eu resolvi tirar. O código da Bíblia, como ficar rico. Mas é que tem assim, ó, tipo, tem vários eventos, né, que já foram previstos. Tipo, eu fiquei surpreso, porque assim, a gente ouve falar lá de 2012, daquele negócio dos maias, aquele negócio dos anos 2000 lá e tal, do bug do milênio. Bug do milênio lá, isso. Nossa lá. Então, tem uns que são mais famosinhos e tudo mais. Beleza. Só que, pesquisando, a gente chega em muitos outros. Tipo, tem muitas anotações aqui, de fato. Eu só grifei algumas, assim. As famosas barrigadas. Tipo, várias, inclusive, são feitas por astrólogos. Olha só, tu vê só. Mas enfim, tipo, por exemplo, tem uma aqui. 19 de outubro de 1533. O matemático Michael Stiesel calculou que o juízo final começaria às 8 horas desse dia. Caraca, o cara foi Tá um muito pouquinho preciso. atrasado. Caralho, velho. Ele já rompeu a primeira regra. Aí, Ele já rompeu a Certamente primeira o- regra pra acertar a previsão, né? Que é não ser específico. Certamente errou, fez pela regra de X isso aí. Uma conta rápida. aí tem um outro ali que ele falou assim, ó. Entre 1892 e 1911, o piramidologista Charles Piazzi Smith concluiu, a partir do estudo das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre esses anos e que com isso causaria o apocalipse. Pô, tá atrasado o voo desse rapaz, hein? Pois é. Aí lá no ano de 500, Hipólito de Roma, Sexto Júlio Africano Tudo uma pilha. e Santo Irineu de Lyon previram o fim do mundo para esse ano. 3 pessoas previram o fim do mundo pro mesmo dia, pro mesmo ano, e erraram. Mas sabe por que isso, né? Porque Por quê? todo dia pode ser o fim do mundo a partir de alguém, né? Porque é só revirar, né? Ô, louco, hein? Essa frase eu acho que vai pro coach. E aquela dos maias é a que das últimas foi a que mais reverberou, né? E deu história, né? A do 2012, né? Eu acho que até mais do que a do 2000, né? Mas Só sabe- deixa eu te mandar mais uma. Eu Mas vou sabe, mandar teve só mais uma. Pera aí, só deixa eu narrar rapidinho. Fala, Depois fala. dessa dos Maia, teve aquela da data limite
do Chico Xavier. Só que ela Sim. meio que não pegou entre a gurizada, sabe? E, em 1537, um astrólogo francês, aqui não diz o nome dele, previu 4 possíveis datas para o fim do mundo. Ó, isso aí foi melhor. 1537, Na verdade, esse aí 1544, 1801 e 1814. Não, na verdade, Errou todas. Na verdade, esse é o cara que gasta 8 mil reais fazendo a Mega da Virada. Eu chutaria Ele achou que ia que o nome acertar. desse astrólogo tem vaga no nome. Não, que agora ele é deputado, não pode fazer propaganda eleitoral. Ah, perdão. Mas tu vê que eles podem estar certos, pois eles podem estar se baseando em outro calendário. Mas aí a gente vai ter que começar a padronizar o calendário, né? Sim, mas aí tu faz assim, ó, tu anuncia a tua previsão botando nota de rodapé. Tu diz que a água ferve a 100 graus, tu diz que é Celsius pra galera. Tu não diz assim, ó, não ferveu aqui, que não tava em Celsius. Pô, meu, não, era assim aqui, ó. Né? Agora não vem, não mete essa, né? Porque o cara bate assim, ó, é 100 Celsius. É isso que ele chega na Cristina Rocha lá falando. É que nem o pai Danilo. Que não colocou a França como a Itália como favorita. Não colocou? Não colocou. E o Potter insistiu dele, acabou botando, mas ele não colocou. Búzio não falou Itália. Tu vê só, eu não lembro quais eram as previsões dele. Sim, meninos. Tá, saideira. Não, mas, na saideira, assim, eu queria perguntar pra vocês, imaginando aquele mundo mais... Qual é o nome do filme aquele? Eu vi Leftovers aqui na pauta, que pena. Eu vi aqui o grande colisor de hadrons aqui na pauta. Esse aqui foi um bagulho que todo mundo ficou cagado, né? Eu na medida... Não, peraí. Se o cara sentar... Eu digo todo mundo, o mainstream, né? Eu digo assim, ó... Eu fiquei cagado quando me falaram que podia gerar um buraco negro na Terra. Todo mundo que pegou meia hora pra pesquisar no Google e ler alguma coisa, não ficou cagado. Cara, 83% não fez isso. 99, eu acho. Muito específico. Não, eu não fiz isso na época. Olha aí, ó. Não, porque falava, porque pode abrir um buraco negro, assim, cala a boca. Os caras não sabem nem o que é um buraco negro e ficavam lançando essa. Né? Tá louco. Jornalista é foda. Mas vai lá, segue. Tem que acabar, né? Eu conheço os buracos negros. O zumbi é um morto, né? Chegamos nesse... Não, o zumbi é falecido. Esse mas uma coisa a gente não pensou, né? Se for... A gente não pensou. Se os bichos viram zumbi também, tá fudido. Bah! Não, aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver a merda? No The Last of Us isso acontece. Não, tu quer ver a merda? Mosquito. Fudeu. Bah. Mosca. Tchau. Imagina, já era. cara. Não, mas inseto não pode ser zumbi. Já é maldoso o suficiente tu ter um inseto na tua vida. No então. level médio, ali no hard, é isso aí, meu. Não, mas que vírus ia ser esse que ia transformar todas as espécies de zumbi? Não, calma aí. Mas não precisa transformar todas. Se transformar só os mosquitos, já fodeu. Só pelo fato de transformar um humano em zumbi já é um baita de um vírus, já. Isso é verdade. É um vírus que transcendeu. Ele tinha muita gratidão, né? Como é que é o nome daquele filme? Tem a Charlize Theron na versão nova do filme. Mad Max. Que é de um mundo pós... Isso. Era isso que tu ia falar? Tá bom. Era esse mesmo. Não, é que assim... É chato pra caralho, hein? Ô, meu, cala tua boca. não. Tu não assiste filme, meu. Vai ler um livro. Vai ler um livro. Assim, a gente falou do apocalipse zumbi, a gente falou de possíveis fins de mundo, etc e tal. Mas e o depois de quando acaba ali a sociedade? Aquela sociedade não. Aquelas civilizações pós-apocalípticas. Que no caso o Mad Max é um dos que mais bem representa, né? Como é que vocês acham que se construiria uma... Eu acho que ia ser uma anarquia mesmo. No padrão Mad Max mesmo. Bem nessa pegada aí. Pra pior, porque era o Mad Max ali. E tu viu, todas é tipo um cara que manda, que é todo mundo na base do terror, do medo ali. É aquele papinho que a gente falou. A primeira coisa que vai acontecer, o que é? As pessoas vão se organizar em torno dos pontos que tem recursos e a galera que tiver armada vai ter vantagem, vão se formando umas milícias, quando vê, se formam essas cidades. Daí, tipo, fica com o Mad Max, uma cidade tem gasolina, outra cidade tem água e outra tem comida. É isso. Vai ser um bagulho assim, meio tribal, assim, não? Sim, mais feudal, assim, uma coisa mais... O líder te protege. Sei lá, a sociedade ela não tá pronta nem com tecnologia, com os recursos à mostra e prontos pra uso. Imagina tendo que viver nessa sociedade aí que a gente ia se matar até... A partir do momento que esgotar os recursos, acabou, não tem freio nenhum moral mais. Acaba a humanidade, né? Mas a humanidade que eu digo nem
nem a espécie, mas o senso de humanidade dentro das pessoas mesmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles viram o instinto de sobrevivência, né? Uai. Não tem jeito. Não tem jeito, a gente tá fudido. Conclusões, já acabou. É melhor não ter um mundo pós-apocalíptico. Se é pra acabar, acaba logo. É melhor já ir se preparando. Você tá querendo juntar isso com alguma forma de apocalipse, Edu? É uma crítica? Ué, cada Seu um comunista. que entenda como queira. E sempre lembrando, pra muita gente, o mundo já é pós-apocalíptico. Perguntinha. Do episódio. Eu tenho duas aqui, vocês leram? Não. Não lemos. Mas não falamos dos jogos aqui, mano. Não, e... Tem muita coisa que não devo falar, tipo filme, essas paradas aí, não devo pra se aprofundar. Vou fazer a parte 2. Vou ter que fazer o Apocalipse parte 2. O mundo pós-apocalipse. O fim do mundo está se aproximando ou nós que estamos nos aproximando dele?